Arquivo Lacerda. Reptilianos, Parte 1. Verdade Ocultada. Tradução de Júlio Anglada. Introdução. Eu garanto que o seguinte texto é a absoluta verdade e não é obra de ficção. Essa transcrição é parte de uma entrevista que eu fiz com um ser não humano, um reptiliano, em dezembro de 1999. Esse ser fêmea há alguns meses tem mantido contato com um amigo meu, está determinado no texto pelas iniciais F, desde alguns meses. Deixe-me dizer que em toda minha vida fui um cético sobre assuntos relacionados a OVNIs, aliens e outras coisas esquisitas, e eu pensava que F somente me contava sonhos ou histórias fictícias sempre que me contava sobre seu primeiro contato com o ser não humano Lacerda. Eu continuava cético quando eu me encontrei com este ser em 16 de dezembro do ano passado num pequeno quarto de uma casa distante de um amigo próximo de uma cidade ao sul da Suécia. E apesar desse fato, eu vejo agora com meus próprios olhos que ela não é humana. Ela me contou e mostrou muitas coisas inaceitáveis durante esse encontro que eu não posso negar a realidade e a verdade de suas palavras nem mais um minuto. Isso não é outro daqueles enganosos documentos UFOs que afirmam dizer a verdade, mas de fato contam justamente ficção. E eu estou convencido de que nessa transcrição contém uma única verdade, e então você deveria ler isto. Eu tinha conversado com ela por cerca de 3 horas. Assim, a seguinte transcrição mostra a você somente partes abreviadas da entrevista, porque ela me pediu após a entrevista para não publicar tudo que ela tinha me contado até então. A ordem das perguntas nesta transcrição não estão na mesma ordem em que eu as fiz. Logo, isto pareça às vezes um pouco confuso para você. Não foi fácil não incluir todas as partes importantes da transcrição que ela tinha me pedido para retirar. Assim, eu peço desculpa pela ordem incomum usada na transcrição. Eu tenho guardado a transcrição inteira da entrevista, 49 páginas que contém gravações que eu tenho de toda a entrevista, alguns desenhos do corpo dela e de seu equipamento, mas eu não revelarei isso antes que eu tenha a sua permissão. Eu enviarei esse fascinante documento, ainda que em forma resumida, para 4 de meus confiáveis amigos da Finlândia, Noruega, Alemanha e da França, e eu espero que muitas pessoas quanto possível sejam capazes de ler e entender a transcrição. Se você receber isto, envie para todos os seus amigos via e-mail ou fazendo cópias das impressões deles. Eu garanto além disso que a sua espécie possui várias habilidades paranormais, como telepatia e telecinese, incluindo o movimento e dança de meu lápis na mesa sem tocá-lo e o voo de uma massa a cerca de 40 centímetros em volta de suas mãos, que me foi mostrado durante as 3 horas e 6 minutos do encontro, e eu estou absolutamente convicto que essas habilidades não foram truques. O seguinte é certamente difícil para entender e acreditar para alguém que não tenha vivenciado isto, mas eu estava realmente em contato com a mente dela e agora eu estou completamente convicto que tudo o que ela disse durante a entrevista é a absoluta verdade sobre nosso mundo. Infelizmente, se eu ler a transcrição inteira e, muito mais, nesta forma muito resumida, eu terei a forte impressão que tudo que eu escrevi parece inacreditável para ser verdade, como uma história de ficção científica da TV ou do cinema, e eu tenho dúvidas que qualquer um acredita em minhas experiências. Mas elas são verdadeiras, se você quiser acreditar ou não. Eu não posso esperar de você que você acredite em minhas simples palavras sem provas, mas eu não posso dar a você essa prova. Por favor, leia a transcrição e pense sobre ela e você talvez veja a verdade nestas palavras. Haverá um novo encontro entre eu e ela, novamente na mesma casa na Suécia, em 23 de abril de 2000, e ela me prometeu que talvez me desse alguma prova de sua existência. Enquanto isso, eu junto perguntas que eu irei perguntar a ela. Talvez ela me dê permissão para revelar mais sobre as partes excluídas da transcrição e sobre a próxima guerra. Acredite ou não, mas isso realmente não importa, mas eu espero que você acredite.
Olhe cá. Transcrição da entrevista. Forma resumida. Data 16 de dezembro de 1999. Em primeiro lugar, quem você é e o que você é? Vocês são uma espécie extraterrestre ou a origem de sua criação é deste planeta? Como você pode ver com seus próprios olhos, eu não sou um ser humano como você e, para ser honesta, eu não sou um verdadeiro mamífero, apesar de partes de meu corpo terem características de um mamífero, que é um resultado da evolução. Eu sou um ser réptil fêmea, pertenço a uma raça reptiliana muito antiga. Nós somos os nativos terrenos e nós vivemos neste planeta há milhões de anos. Nós somos mencionados em suas escrituras religiosas, como na sua Bíblia cristã, e por muitas das suas antigas tribos humanas, que estavam cientes de nossa presença e nos adoravam como deuses, por exemplo, os egípcios e os incas, e muitas de outras antigas tribos. Sua religião cristã compreende mal o nosso papel em sua criação, então nós fomos mencionados como serpentes malignas em suas escrituras. Isso está errado. Sua raça foi geneticamente projetada por aliens e nós éramos justamente visitantes mais ou menos passível deste acelerado processo de evolução. Você deve saber, alguns de seus cientistas já sabem disso, que sua espécie tinha evoluído naturalmente numa velocidade impossível dentro de somente 2 a 3 milhões de anos. Isso é absolutamente impossível porque a evolução é um processo muito lento mesmo sendo um processo natural. Mas você não entende sobre isso. Sua criação foi artificial e foi feita por engenharia genética, mas não por nós, mas por uma espécie alien. Se você me perguntar se eu sou uma extraterrestre, eu devo lhe responder que não. Nós somos nativos terrenos. Nós tínhamos e temos algumas colônias no sistema solar, mas nós somos originários deste planeta. E de fato, é este o nosso planeta e não seu, ele nunca será seu. Você pode me dizer seu nome? Isso é difícil porque sua língua humana não é capaz de pronunciá-lo corretamente, é uma pronúncia errada dos nossos nomes, que é muito ofensiva para alguns de nós. Nosso idioma é muito diferente do seu, mas meu nome eu tentarei falar isto suavemente usando suas letras humanas, algo como Shashak com uma pronunciação bem acentuada, do ZSHK. Nós não temos nomes próprios como vocês, mas somente um único nome que é dividido e caracterizado como forma de falar que não é dado a crianças. Quem tem seu próprio nome de criança, mas somente em um processo especial na época de esclarecimento religioso ou científico na adolescência, como você diria. Eu gostaria que você não tentasse pronunciar meu verdadeiro nome com a sua língua humana. Por favor, me chame de Lacerta, esse é um nome que eu geralmente uso quando estou no meio dos humanos e conversando com eles. Qual a sua idade? Nós não medimos o tempo como vocês, em anos astronômicos no giro da Terra ao redor do Sol, porque nós normalmente vivemos debaixo da superfície do planeta. Nossa medida de tempo depende periodicamente do retorno dos ciclos do campo magnético da Terra e de acordo com isso, e dito com seus números, eu estou hoje, me deixe calcular, 57.653 ciclos antigos. Eu alcancei minha fase adulta e minha maturidade em 16.337 ciclos atrás, é uma data muito importante para nós. De acordo com a sua escala de tempo humana, eu estou com quase 28 anos de idade. Qual sua tarefa? Você tem um trabalho como nós? Para dizer isto com suas palavras, eu sou uma curiosa estudante do comportamento social de sua espécie. É por isso que eu estou aqui conversando com você e é por isso que eu revelei minha verdadeira natureza para o EF. E agora para você e é por isso que eu estou lhe dando todas essas informações secretas e vou tentar responder honestamente todas as perguntas das suas muitas folhas de papel. Eu verei como você reage, como outros da sua espécie reagem. Existem tantos malucos e mentirosos de sua espécie neste planeta que declaram saber a verdade sobre nós, sobre OVNIs, sobre os aliens, e assim por diante, e alguns de vocês acreditam nessas mentiras.
Eu estou interessada em ver como sua espécie reagirá se você tornar pública essa verdade, que eu contarei a você agora. Eu estou quase certa que todos vocês recusarão a acreditar em minhas palavras, mas eu espero que eu esteja errada, porque você precisa entender se você quiser sobreviver nos próximos anos. Eu li todo o seu relato, que você deu para a EF sobre ele, mas será que você poderia me responder honestamente? Os UFOs são objetos voadores reais que são pilotados por extraterrestres ou eles pertencem à sua espécie? Alguns UFOs observados, como você os chamam, pertencem a nós, mas a maioria não. A maioria dos objetos voadores misteriosos no céu não são dispositivos tecnológicos, mas principalmente má interpretações de fenômenos da natureza que seus cientistas não possuem entendimento, como brilhos espontâneos de plasma na alta atmosfera. De qualquer maneira, alguns UFOs são naves reais que pertencem à sua própria espécie, especialmente a seus militares, ou a alguma outra espécie alien ou finalmente a nós, mas a minoria das naves avistadas pertencem a nós, porque nós somos geralmente muito cuidadosos com nossos movimentos na atmosfera e nós temos modos especiais de ocultar nossas naves. Se você ler uma reportagem sobre um avistamento de um objeto cilíndrico metálico brilhante de cor cinza tipo um charuto, existem diferentes tipos, deixe-me dizer entre 20 e 260 de vários metros, e se estes objetos fazem um zunido muito profundo e se tem 5 luzes brilhantes vermelhas na superfície metálica do charuto, um no topo, um no meio e 2 no fim, então é provável que alguns de vocês avistou uma de nossas naves, e isto significa que essa nave estava com defeito ou algum de nós não foi cuidadoso o suficiente. Nós temos também uma pequena frota de naves de forma arredondada, mas certos UFOs pertencem geralmente a uma única espécie alien. Os UFOs triangulares normalmente pertencem a seus próprios militares, mas eles usam tecnologia alienígena para construí-los. Se você realmente quiser ver uma de nossas naves, você deve observar o céu sobre o Ártico, a Antártica e no interior da Ásia, especialmente lá em cima das montanhas. Você tem um símbolo especial ou algo que nós possamos identificar sua espécie? Nós temos 2 principais símbolos representando nossa espécie. O mais antigo símbolo, é uma serpente azul com 4 asas brancas e um fundo negro. As cores têm significados religiosos para nós. Esse símbolo foi usado em certas hierarquias de minha sociedade, mas isto hoje é muito raro e vocês humanos têm copiado isto muito frequentemente nas suas antigas escrituras. O outro símbolo é um ser místico que você o chamaria de o dragão na forma de um círculo com 7 estrelas brancas no meio. Este símbolo é muito mais comum hoje. Se você ver um daqueles símbolos em uma nave cilíndrica que eu tinha descrito na minha resposta anterior ou em alguma instalação subterrânea, este símbolo ou lugar pertence definitivamente a nós, e eu o aconselharia a ir embora de lá assim que fosse possível. As 7 estrelas no segundo símbolo que você mencionou, elas significam as Pleiades? Pleiades? Não. Na realidade, as 7 estrelas são planetas e luas e elas são um símbolo de nossas antigas 7 colônias no sistema solar. As estrelas que são mostradas na frente de um fundo azul no círculo do dragão significa a figura da Terra. As 7 estrelas brancas representam a Lua, Marte, Vênus e as 4 luas de Júpiter e Saturno que nós colonizamos no passado. 2 colônias não estão em uso há muito tempo e já foram abandonadas, assim 5 estrelas seria o mais correto. Como você não me permitiu tirar fotos, o que seria muito útil para provar sua verdadeira existência e a veracidade dessa história, você pode descrever você mesma em detalhes. Eu sei que isto seria útil para provar a autenticidade desta entrevista se você pudesse tirar algumas fotos minhas.
De qualquer forma, vocês humanos são muito céticos e isso é bom para nós e para a verdadeira representação da espécie alien agindo secretamente neste planeta. Mesmo que se você tivesse tais fotos, muitos de sua espécie diriam que elas são uma fraude e que eu sou justamente uma mulher humana com máscara ou algo assim. Isso seria muito ofensivo para mim. Você deve entender que eu não posso dar permissão a você para tirar foto minha ou de meu equipamento. Isso tem várias razões e eu não quero discutir com você além disto, mas uma das razões é a permanência do segredo de nossa existência e a outra razão é mais religiosa. Todavia você tem permissão para fazer desenhos da minha aparência e de meu equipamento que lhe mostrarei mais tarde. Eu também posso tentar me descrever, mas eu duvido que outros de sua espécie sejam capazes de imaginar minha verdadeira aparência e de descrever por palavras, porque há uma negação automática da existência da espécie réptil e da existência de outras espécies inteligentes. E a outra, além da sua própria espécie, é parte da programação da sua mente. Bem, eu tentarei me descrever. Imagine agora um corpo normal de uma mulher humana e você tem prontamente a figura de meu corpo. Como você, eu tenho uma cabeça, 2 braços, 2 mãos, 2 pernas e 2 pés. E as proporções de meu corpo são como as suas. Como eu sou uma fêmea, eu também tenho 2 seios, apesar de nossa origem réptil, que tivemos que dar leite para nossos bebês durante o processo de evolução que aconteceu por volta de 30 milhões de anos atrás, porque isto é a melhor coisa para manter um jovem vivo. A evolução tinha feito isso para sua espécie já na idade dos dinossauros e um pouco mais tarde também para os nossos. Isso não significa que nós somos agora verdadeiros mamíferos, mas nossos seios não são grandes como aqueles das mulheres humanas e o tamanho deles é normalmente igual para todas as fêmeas de minha espécie. Os órgãos reprodutivos externos são para ambos os sexos menores do que aqueles dos humanos, mas eles são visíveis e possuem as mesmas funções como os seus, outro presente da evolução de nossa espécie. Minha pele é principalmente de uma cor bege esverdeada com verde mais pálido e nós possuímos alguns padrões de pontos marrons irregulares, cada ponto tem 1,02 centímetros, na nossa pele e na nossa face. Os padrões são diferentes para ambos os sexos, mas as fêmeas possuem, mais especialmente na parte mais baixa do corpo e do rosto, você pode vê-los em meu caso como 2 linhas em cima das sobrancelhas por toda minha testa e minha bochecha e no meu queixo. Meus olhos são um pouco maiores do que os dos humanos, por esta razão nós podemos ver melhor no escuro, e geralmente predominado por grandes pupilas negras que são rodeadas por uma pequena brilhante íris verde. Os machos têm uma íris verde escura. A pupila tem uma fenda que pode mudar de tamanho de uma pequena linha escura para uma arregalada forma de ovo oval, porque nossa retina é muito sensível à luz e nossa pupila deve acompanhar isto. Nós temos externamente orelhas arredondadas, mas elas são pequenas e não tão curvadas que nem as suas, mas nós podemos ouvir melhor porque nossos ouvidos são mais sensíveis aos sons. Nós também podemos ouvir uma maior amplitude de som. Tem um músculo ou membrana sobre os ouvidos que podem ser fechados completamente, por exemplo debaixo d'água. Nosso nariz é mais afilado e tem uma forma de V encurvado entre as narinas que habilitou nossos ancestrais a observarem as suas temperaturas. Nós perdemos a maioria destas habilidades, mas nós ainda podemos sentir a temperatura muito melhor com este órgão. Nossos lábios são da mesma forma dos seus, nos das fêmeas são um pouco maiores do que os dos machos, mas de uma cor marrom pálida, e nossos dentes são muito brancos e fortes e um pouco compridos e mais afiados do que os seus dentes frágeis de mamíferos. Nós não temos diferentes cores de cabelos como você, mas existe uma tradição para colorir os cabelos em idades diferentes, e a cor original é como a minha, um esverdeado marrom. Nossos cabelos são grossos e fortes como os seus e eles crescem muito lentamente. Além disso, a cabeça é a única parte de nosso corpo onde não temos cabelos.
Nosso corpo, braços e pernas são parecidos em forma e tamanho dos seus, mas a cor é diferente, verde-bege como do rosto, e tem estruturas escamosas na parte superior das pernas, acima dos joelhos, e na parte superior dos braços, acima dos cotovelos. Nossos 5 dedos são um pouco longos e finos do que os dedos dos humanos, e nossa pele nas palmas das mãos é plana, assim nós não temos linhas como vocês, mas sim uma combinação de estrutura escamosa na pele dos pontos marrons. Ambos os sexos possuem os pontos nas palmas das mãos, e nós não temos impressão digital como vocês. Se você tocar na minha pele, você vai perceber que ela é mais macia do que sua pele com cabelo. Existem pequenos, afiados chifres na parte superior de ambos os dedos médios. As minhas são cinza e geralmente mais compridas que as suas. Você vê que minhas unhas não são tão longas e arredondadas no topo. Isso é porque eu sou fêmea. Os machos possuem unhas pontiagudas, afiadas e compridas, medindo às vezes de 5 ou 6 dos seus centímetros. A próxima característica é muito diferente do seu corpo e faz parte da nossa origem réptil. Se você tocar na parte de cima das minhas costas, você sentirá uma linha óssea dura, através de minha roupa. Isso não é minha espinha dorsal, mas uma muito difícil estrutura externa do tecido da pele na forma de placa que segue exatamente nossa espinha dorsal da cabeça para o quadril. Existe um número extremamente elevado de nervos e grandes vasos sanguíneos nesta estrutura das placas, que tem o comprimento de 2 ou 3 centímetros e são muito sensíveis ao toque. Essa é a razão por que nós sempre temos problemas para sentar em cadeiras, como nessa cadeira com este tipo de recosto. A principal tarefa dessas pequenas placas, além de uma função em nossa sexualidade, é simplesmente para a regularização da temperatura de nosso corpo. E se nós nos sentarmos na luz do sol natural ou artificial, essas placas se tornam mais cheias de sangue reptiliano, que circulam através do corpo e das placas, para muitos graus, e que nos dá um grande prazer. O que é mais diferente na sua espécie? Oh! Nós não temos umbigo porque nós fomos criados em um caminho diferente do seu, que tem origem dos mamíferos. A outra diferença externa de sua espécie são menores, e penso que eu não devo mencioná-las agora porque a maioria delas não são visíveis se nós estamos usando roupa. Eu espero que a descrição do meu corpo tenha sido bastante detalhada. Eu aconselharia você a fazer alguns desenhos. Que tipo de roupa você geralmente veste? Eu suponho que não é desse jeito que você se veste normalmente. Não, eu uso essas roupas dos humanos e somente quando estou entre eles. Para ser honesta, estas roupas apertadas não são muito confortáveis para mim, e isso é muito estranho. Se nós estamos em nossa própria casa, isso significa em nossa casa subterrânea, ou em nossa grande área de sol artificial, e se nós estamos juntos com outros de minha espécie que possuam um nome parecido com o nosso próprio nome, nós ficamos geralmente despidos. Isso é chocante para você. Quando nós estamos em público e juntos com muitos outros de minha espécie, nós vestimos roupas muito largas e leve, feito de um leve tecido. Eu disse a você que muitas partes de nossos corpos são muito sensíveis ao toque, principalmente nas pequenas placas que ficam atrás das costas, e assim nós não podemos nos sentir confortáveis vestindo roupas apertadas, porque elas podem nos machucar. O homem e a mulher vestem frequentemente o mesmo tipo de roupa, mas as cores são diferentes para ambos os sexos. Você disse outros nomes parecidos com o seu. Você quer dizer de sua família? Não, não realmente. Você chamaria isto de família, mas com essa palavra você pensa somente aqueles de sua espécie que junto fazem parte geneticamente, como seu pai, sua mãe e seu filho. Como eu disse anteriormente, nós temos um nome muito difícil e diferente. Parte da pronúncia do nome é totalmente única e não tem outro ser com o mesmo nome, mas parte desse nome, a parte do meio, é pronunciado de uma certa forma que indica a outros de que família você é.
Você tem que usar a palavra porque você não tem a palavra certa no seu vocabulário. Isso não significa que todos desse grupo são geneticamente ligados a você, porque esses grupos são geralmente muito grandes e contêm entre 40 e 70 séries. Esse grupo inclui geralmente suas ligações genéticas, exceto se algum deles decide deixar esse grupo, e sua ligação com pai e mãe é frequentemente a mais forte. Isso também seria difícil para eu explicar para você agora sobre o nosso muito antigo sistema social, que é muito complexo e nós precisaríamos de muitas horas somente para os assuntos primários. Talvez nós possamos nos encontrar outra vez e eu poderei lhe dar descrições detalhadas de todas essas coisas. Você tem um rabo como os répteis? Você vê um? Não, nós não temos um rabo visível. Se você observar em nosso esqueleto, há somente um pequeno osso arredondado no fim de nossa espinha dorsal atrás da pelvis. Isso é um rudimento inútil que resta de nossos ancestrais, mas isto não é visível pelo lado de fora. Os nossos embriões têm rabos durante os primeiros meses de desenvolvimento, mas estes rabos desaparecem antes deles nascerem. Um rabo somente faz sentido para uma espécie primitiva que tenta andar em duas pernas e precisa manter o equilíbrio com o rabo, mas nosso esqueleto mudou durante a evolução e nossa espinha dorsal está quase na mesma forma que a sua, assim nós não necessitamos de rabo para ficar em dois pés. Você disse que você nasceu numa forma diferente da nossa. Você bota ovos. Sim, mas não como os seus pássaros ou répteis primitivos. Na realidade, o embrião cresce em um líquido de proteína dentro do útero da mãe, mas também tem um ovo com uma casca bem fina que preenche todo o ventre. O embrião dentro dessa casca do ovo é completamente independente, autárquico, do corpo da mãe e tem toda a substância que ele precisa para desenvolver-se dentro dessa casca. Há também um cordão, como o seu cordão umbilical, que é ligado para um ponto escondido atrás das placas nas costas. Quando o bebê está para nascer, todo o ovo é pressionado através da vagina, que fica coberta em uma viscosa substância de proteína, e o bebê sai desse ovo macio após alguns minutos. Esses dois chifres no meio de nossos dedos foram instintivamente usados pelos bebês para quebrarem a casca do ovo para tomar sua primeira respiração. Os nossos jovens não são tão grandes como seus bebês e quando eles nascem eles estão medindo entre 30 a 35 centímetros de altura e o ovo está ao redor de 40 centímetros de altura. É por isso que nossa vagina é menor do que uma de humano, mas nós atingimos a uma altura normal de 1,60 centímetros a 1,80 centímetros. Qual é aproximadamente a temperatura do seu corpo? Você disse que você gosta de deitar-se ao sol. Qual efeito que isso tem no seu organismo? Nós não somos mamíferos e, como répteis, nossa temperatura do corpo depende da temperatura que nos cerca. Se você tocar minha mão, você talvez sentirá que está mais fria do que as suas, porque nossa temperatura normal do corpo está em torno de 30 a 33 graus centígrados. Se nós nos sentarmos no sol, especialmente despidos e com nossa fila de pequenas placas nas costas voltados para o sol, nossa temperatura do corpo pode aumentar de 8 ou 9 graus centígrados dentro de alguns minutos. Essa elevação da temperatura causa uma produção de muitas enzimas e hormônios em nossos corpos e em nosso coração e cérebro, e todos os órgãos se tornam mais ativos e nós nos sentimos então muito bem. Vocês humanos somente curtem estar no sol, mas para nós isso é o maior prazer que você possa imaginar, talvez como sua excitação sexual. Nós também gostamos de nadar em uma água morna ou outros líquidos que levem nossa temperatura corporal. Se nós ficarmos por algumas horas na sombra, nossa temperatura volta para 30, 33 graus. Isso pode não nos causar dano, mas nós nos sentimos muito melhores no sol. Nós temos um alojamento solar artificial em nossa casa subterrânea, mas isso não é para nós a mesma coisa como o verdadeiro sol. O que você come? Geralmente várias coisas como você.
carne, fruta, vegetais, alguns tipos especiais de fungos, das fazendas subterrâneas, e outras coisas. Nós também podemos comer e digerir algumas substâncias que são venenosas para você. A principal diferença entre você e nós é que nós devemos comer carne porque nosso corpo precisa das proteínas. Nós não podemos viver completamente sendo vegetarianos como sua espécie porque nossa digestão pararia de trabalhar e nós morreríamos de algumas semanas ou talvez alguns meses sem carne. Muitos de nós comem carne crua ou outras coisas que seriam nojento para vocês. Pessoalmente eu prefiro carne cozida e frutas como maçã ou laranjas. Você pode me dizer alguma coisa sobre a história da evolução natural da sua espécie? Que idade tem sua espécie? Vocês evoluíram dos répteis primitivos como a espécie humana evoluiu dos macacos. Oh, isso é uma história muito longa e complexa e certamente inacreditável para você, mas é a verdade. Eu tentarei explicar isso no resumo. Por volta de 65 milhões de anos atrás, muitos dos nossos ancestrais atrasados da raça do dinossauro morreram em um grande cataclismo global. A razão para essa destruição não foi um desastre natural causado por um impacto de um asteroide, como seus cientistas falsamente acreditam, mas uma guerra entre dois grupos aliens inimigos que ocorreu principalmente na órbita e na alta atmosfera do seu planeta. De acordo com nosso restrito conhecimento sobre o início desta guerra global, é que ela foi a primeira guerra alien do planeta Terra, mas esta guerra definitivamente não foi a última, e uma guerra futura está vindo em breve. Enquanto isso, uma guerra fria, como você a chama, está ocorrendo entre grupos aliens há 73 anos no seu planeta. Os adversários nessa guerra de 65 milhões de anos foram duas raças aliens superiores, cujo ambos nomes novamente são impronunciáveis para suas línguas. Eu sou capaz de dizê-las, mas isto machucaria seus ouvidos se eu dissesse em seus modos originais. Uma raça era humanoide como a sua espécie, mas muito antiga, e era deste universo de um sistema solar na constelação da estrela que vocês chamam hoje em seus mapas de Procyon. A outra espécie nós quase não sabemos tanto e foi uma espécie reptiliana, mas eles não têm nada a ver com a nossa própria espécie porque nós evoluímos dos saurianos locais sem influência exterior, exceto a manipulação bem-sucedida de nossos próprios genes por nós. Falarei sobre isto mais tarde. A espécie reptiliana superior não veio deste universo. Bem, como eu explicarei isto para você? Seus cientistas não entendem da natureza real do universo porque a sua mente ilógica não é capaz de entender as coisas mais simples e dependem de matemática e números errados. Isso é parte da programação genética que eu mencionarei no futuro. Deixe-me dizer que você está tão distante desse entendimento do universo quanto você estava há 500 anos atrás. Usando uma linguagem que você talvez entenda. A outra espécie não veio deste universo mas de outra bolha na espuma do universo. Você chamaria isto talvez de outra dimensão, mas essa não é a palavra certa para descrever isto corretamente. Pelo jeito, a propósito, o termo dimensão está geralmente errado na forma que você entende. O fato que você deveria se lembrar é que as espécies avançadas são capazes de caminhar entre bolhas pelo uso do, como você chamaria isto, tecnologia avançada e às vezes de modo especial somente pelo uso de sua mente. Minha própria espécie também tem avançadas de habilidades mentais em comparação à sua espécie, mas nós não somos capazes de fazer a mudança de fios de matérias para as bolhas, mas outras espécies ativas nesse planeta são capazes e isso parece para você como mágica, como isto foi para seus ancestrais. Voltando à nossa própria história. A primeira espécie, os humanoides, alcançaram a Terra por volta de 150 anos antes dos reptilianos e eles construíram algumas colônias nos primeiros continentes. Havia uma grande colônia no continente que você chama hoje de Antártica e uma outra no continente que você chama hoje de Ásia.
Essas pessoas viviam juntas no planeta com a espécie de animais saurianos e sem problemas. Quando a avançada espécie reptiliana chegou nesse sistema, os colonos humanoides do sistema de Procyon tentaram se comunicar pacificamente, mas eles não tiveram sucesso, então uma guerra global começou em meses. Você deve entender que ambas as espécies estavam interessadas neste jovem planeta não pela sua biologia e espécies subdesenvolvidas, mas por uma única razão: matéria-prima, especialmente cobre. Para entender essa razão, você deve saber que o cobre é um material muito importante para algumas adiantadas espécies, mesmo hoje, porque ele é, junto com alguns materiais instáveis, capaz de produzir novos elementos instáveis se você induzi-lo num alto campo eletromagnético no ângulo correto com um alto campo de radiação nuclear para produzir um grande cruzamento dos campos de flutuação. A fusão do cobre com outros elementos em uma certa câmara num campo de radiação magnética que pode produzir um campo de força de natureza especial é muito útil para várias tarefas tecnológicas, mas a base para isto é uma fórmula extremamente complexa que você não é capaz de descobrir por causa das restrições de sua simples mente. Ambas as espécies procuravam ter o cobre do planeta Terra e por essa razão eles lutaram numa, não muito longa guerra no espaço e na órbita. A espécie humanoide pareceu ser bem-sucedida durante a Primeira Guerra, mas na última batalha os reptilianos decidiram usar uma poderosa arma experimental, um tipo especial de bomba de fusão que destruiria as formas de vida no planeta, mas não deveria causar danos às valiosas matérias-primas e o cobre. A bomba foi lançada do espaço e detonada em um ponto de seu planeta que você chama hoje de América Central. Como ela detonou no oceano, produziu uma imprevisível fusão com hidrogênio e o efeito foi muito mais forte do que os reptilianos esperavam. Uma radiação mortal, uma superprodução da fusão sobre o oxigênio com uma chuva radiativa de diferentes elementos e um inverno nuclear de quase 200 anos foi o resultado da explosão da bomba. A maioria dos humanoides foram mortos e os reptilianos perderam seu interesse no planeta depois de alguns anos por, até para nós, razões desconhecidas, talvez por causa da radiação. O planeta Terra estava sozinho novamente e os animais sobre a superfície morrendo. A propósito, um resultado da bomba de fusão foi a disputa de diferentes elementos e materiais gerados no processo incendiário, e um desses materiais foi o irídio, como uma evidência de um impacto de asteroide que matou os dinossauros. Isso não é verdade, mas como você saberia se é verdade ou não? Bem, a maioria dos dinossauros morreram, não todos na detonação, mas das coisas nocivas que vieram depois da guerra, especialmente na chuva radiativa do inverno nuclear. Quase todos os dinossauros e reptilianos foram mortos dentro dos próximos 20 anos. Alguns deles, especialmente aqueles nos oceanos, foram capazes de sobreviver pelos próximos 200 a 300 anos mesmo nesse mundo transformado. Mas essas espécies também morreram porque o clima tinha mudado. O inverno nuclear terminou depois de 200 anos, mas estava mais frio sobre a Terra do que antes. Apesar do cataclismo, algumas espécies foram capazes de sobreviver como peixes, como os tubarões, pássaros, pequenos mamíferos rastejantes, seus ancestrais, e vários répteis como crocodilos. E existia um tipo especial de um pequeno, mas avançado dinossauro que desenvolveu-se junto com o último grande animal reptiliano, como as espécies que vocês chamam de tiranossauro. Esse novo réptil estava caminhando nas duas pernas e parecia um pouquinho com a sua reconstrução de um iguanodon. Originou nesta família, mas era menor, em torno de 1,50 metros de altura, com algumas características de humanoides e uma mudança na estrutura óssea, um maior crânio e cérebro e uma mão com um dedo polegar, que era capaz de agarrar as coisas, um organismo e digestão diferentes, olhos avançados no meio da cabeça, como seus olhos, e mais importante, com uma nova e melhor estrutura cerebral. Esse foi o nosso antepassado direto.
Existem teorias que a radiação da bomba tomou parte nas mutações dos organismos dessa nova geração, mas isso não é comprovado. Entretanto, esse pequeno dinossauro tipo humanoide evoluiu durante os seguintes 30 milhões de anos. Como eu tinha dito antes, uma espécie geralmente precisa de mais tempo do que você imagina se a evolução não é induzida artificialmente, como em seu caso de um animal para um ser mais ou menos pensante. Estes seres foram inteligentes o bastante para não morrerem pelos próximos milhões de anos, porque eles aprenderam a mudar seu comportamento vivendo em cavernas em vez da natureza fria, e eles aprenderam a usar pedras e galhos como suas primeiras ferramentas e o uso do fogo para ajudá-los a se esquentar, especialmente para aquecer seu sangue, que é muito importante para a sobrevivência de nossa espécie. Durante os próximos 20 milhões de anos, estas espécies foram divididas pela natureza em 27 subespécies. Infelizmente, a anterior espécie réptil estiveram propensas a se dividirem-se numa forma mais ou menos ilógica em subespécies durante o processo de evolução. Você pode claramente ver isso no desnecessário grande número de animal das espécies do dinossauro, nos primeiros tempos, e houve muitas, principalmente primitivas, guerras entre essas subespécies pela dominação. Bem, a natureza não foi muito amigável para nós e até onde nós sabemos das 27 subespécies 24 foram extintas nas primitivas guerras e na evolução porque seu organismo e mente não eram desenvolvidos o suficiente para sobreviver e, como principal razão, eles não foram capazes de mudar a temperatura de seu sangue na maneira correta se o clima mudasse. 50 milhões de anos depois da guerra e do fim dos dinossauros, somente 3, agora também tecnológicas, adiantadas espécies reptilianas estavam permanecendo nesse planeta junto com todos os outros pequenos animais. Através do cruzamento natural e artificial, essas 3 espécies foram unidas para uma espécie reptiliana através da invenção das manipulações genéticas e nós fomos capazes de eliminar os genes propensos a dividirem-se em nossa estrutura genética. De acordo com nossa história e crença, isso foi na época quando nossa raça reptiliana foi criada, como você me vê hoje, pelo uso da engenharia genética. Isso foi por volta de 10 milhões de anos atrás e nossa evolução quase parou neste ponto. Realmente houve algumas mudanças mínimas em nossa aparência no sentido de uma aparência tipo humanoide e de mamífero durante os tempos seguintes, mas nós não dividimos-nos novamente em subespécies. Você entende? Nós somos uma raça muito antiga em comparação com a sua espécie que andava pulando por aí como pequenos animais tipo macacos nas árvores. Enquanto nós inventamos tecnologia, colonizamos outros planetas desse sistema e grandes cidades sobre este planeta, que desapareceram sem deixar rastro ao longo dos tempos, e nossos próprios genes, enquanto seus genes ainda são daqueles dos animais. Há 10 milhões de anos atrás os pequenos macacos começaram a crescer e eles desceram das árvores para o chão, novamente por causa da mudança do clima, especialmente no denominado continente africano. Mas eles evoluíram muito lentamente, enquanto é normal para um mamífero, e se nada de extraordinário tivesse acontecido para sua espécie, nós não seríamos capazes de sentarmos aqui e conversar, porque eu me sentaria em minha moderna confortável casa e você se sentaria em sua caverna, vestido com pele de animal, tentando descobrir os segredos do fogo, ou você talvez sentaria em um de nossos jardins zoológico. Mas as coisas têm evoluído de forma diferente e você agora acredita que você é a coroa da criação. Você pode sentar-se numa moderna casa e nós devemos nos esconder, viver debaixo da terra em áreas distantes. Por volta de 1,5 milhão de anos atrás, outra espécie alien chegou à Terra. Ela foi surpreendentemente a primeira espécie, desde mais de 60 milhões de anos. Isso seria mais surpreendente para você se você soubesse quantas espécies diferentes existem atualmente aqui. O interesse dessa espécie humanoide, você os chama hoje de Ilugien, não era pela matéria-prima e o cobre, mas estavam, para nosso espanto, interessados pelos não avançados macacos humanoides.
Apesar de nossa presença nesse planeta, os aliens decidiram ajudar os macacos a evoluírem um pouco mais rápido para servi-los no futuro como algum tipo de raça escrava para as próximas guerras. O destino de sua espécie não era realmente importante para nós, mas nós não gostávamos da presença do Elohim sobre o nosso planeta Jardim Zoológico Galáctico, e eles não gostavam da nossa presença sobre seu novo planeta Jardim Zoológico Galáctico, e assim sua sexta e sétima criação foi o motivo para uma guerra entre nós e eles. Você pode ler sobre essa guerra, por exemplo, em parte no livro que vocês chamam de Bíblia, numa forma muito estranha de narração. A verdade real é uma história muito longa e difícil. Eu devo continuar? Não, agora não. Eu fiz algumas anotações sobre sua história e agora eu tenho algumas perguntas. Por favor, pergunte. Em primeiro lugar, você lida com uma grande escala de tempo. Você afirma que seus primitivos antepassados viveram juntos com os dinossauros e sobreviveram, e como você denominou, cataclismo artificial, e evoluíram então mais de 40 milhões de anos, e sua evolução foi completada há 10 milhões de anos atrás. Isso parece muito inacreditável para mim. Você pode dizer alguma coisa sobre disso? Eu entendo que isso deve parecer absolutamente inacreditável para você porque você é uma espécie jovem e geneticamente construída. Seu horizonte histórico termina numa escala de somente alguns milhares de anos e você pensa que isto está certo, mas não está. Isto é impossível. Sua mente programada está obviamente não capaz de lidar com uma escala de tempo de tamanha dimensão. Nosso tempo de evolução pode parecer incrivelmente longo para você, mas isso é de fato o original caminho da natureza. Lembre-se, seus antigos ancestrais mamíferos evoluíram junto com os dinossauros e eles sobreviveram à bomba como nós. Eles evoluíram lentamente durante os próximos milhões de anos e eles dividiram-se em vários tipos de espécies, alguns deles maiores e menores. Isso é a evolução do corpo. Mas e com relação à sua mente e inteligência? Eles eram simples animais. Os mamíferos evoluíram desde, digamos, há 150 milhões de anos atrás, e eles foram capazes de se tornarem inteligentes e pensantes. E dentro deste pequeno período, seres como você foram criados pela natureza. O período de 148 milhões de anos para a evolução de mamíferos tipo animais e o período de 2 milhões de anos para o desenvolvimento de seres, mais ou menos, inteligentes como você. Pergunte a você mesmo: você realmente pensa que esta evolução acelerada é normal? Então sua espécie é mais ignorante do que eu pensei. Nós não evoluímos de forma incorreta, somente vocês. Eu entendo. Mas eu tenho outra pergunta. Você mencionou que muitos fatos sobre antigas guerras entre os aliens há 65 milhões de anos atrás. Isto aconteceu muito tempo antes de sua espécie se tornar realmente inteligente. Até onde eu entendi você. Porque você sabe muitas coisas sobre essa primeira guerra e sobre a evolução da sua espécie. Isso é uma boa pergunta, muito melhor então a anterior, e eu não expliquei corretamente a você. O nosso conhecimento sobre a Primeira Guerra vem completamente de um antigo artefato que foi encontrado há cerca de 16 mil anos atrás por nossos arqueologistas sobre o continente que vocês o chamam hoje de América do Norte. Eles encontraram lá um prato redondo com um diâmetro de aproximadamente 47 centímetros dos seus centímetros. O prato era feito de um material magnético que até para nós era desconhecido, e dentro do prato havia outro prato menor de cristal que continha uma quantidade enorme de informações codificadas na estrutura molecular do cristal. Esta placa de memória foi fabricada pela última raça humana de sobreviventes da bomba Procyon já há 65 milhões de anos atrás, mas estava completamente intacta quando nós a encontramos. Nossos cientistas foram capazes de decifrar as mensagens e dados da memória da placa, então escutamos pela primeira vez sobre os eventos que aconteceram no passado distante que levou à extinção dos dinossauros.
A placa continha descrições detalhadas de ambas espécies, porém mais sobre os humanoides, e sobre animais e saurianos da Terra, inclusive sobre a nossa espécie ancestral pré-inteligente. O resto de nosso conhecimento sobre nossa evolução veio dos esqueletos e de ensinamentos antigos e da codificação de nosso DNA. Você vê, nós sabemos a verdade sobre nossa origem desde há 16 mil anos atrás. Antes desse tempo existia uma maior ideia religiosa de nossa criação. O que aconteceu com as duas espécies aliens? Nós não sabemos exatamente. Os sobreviventes humanoides da Terra obviamente morreram anos depois da explosão da bomba e outros de sua espécie, e os reptilianos nunca mais retornaram à Terra, distante como nós sabemos. Com respeito aos aliens reptilianos, há uma possibilidade que era fisicamente impossível para eles retornarem porque a matéria entre bolhas é às vezes em movimento rápido. A teoria corrente é que ambas espécies deixaram de existir durante milhões de anos. Você tinha mencionado esqueletos de sua espécie. Como isto pode ser? Os cientistas humanos não encontraram qualquer vestígio de você e de seus ancestrais se você realmente vive por um certo longo tempo nesse planeta. Nós encontramos muitos esqueletos de primitivos dinossauros, mas nenhum esqueleto de um adiantado ser reptiliano com um grande esqueleto e cérebro e uma mão com um dedo polegar como você descreveu antes. Sim, você tem. Mas seus ótimos cientistas não foram capazes de reconstruir os esqueletos completamente porque eles quiseram reconstruir animais reptilianos, seres não inteligentes. Você riria se você soubesse quantos esqueletos, especialmente menores, saurianos em seus museus são construções totalmente erradas de seres que nunca existiram porque você usa muitos ossos que realmente juntos não fazem parte do esqueleto desses animais e às vezes você faz ossos artificiais se alguma coisa foi perdida, se você precisar construir um animal sauriano. Muitos de seus cientistas estão cientes desse problema, mas eles não fazem isto publicamente porque eles não podem explicar isto e eles dizem que os ossos certos foram justamente perdidos e que a sua reconstrução está correta. Muitos de nossos ossos foram usados para reconstruir o iguanodon, por exemplo, as mãos com o visível dedo polegar. Observe no museu um iguanodon e você verá que estou certa. Um cientista no país que você chama Estados Unidos construiu um esqueleto quase perfeito de nossa espécie há alguns anos atrás, mas o governo local, que está ciente da parte de nossa existência, confiscou a reconstrução. Como nós vivemos hoje, e desde milhares de anos, quase completamente embaixo da terra, vocês não encontrarão quaisquer cadáveres ou esqueletos nossos. Onde nós podemos encontrar na superfície uma certa entrada perto de seu mundo? Você realmente pensa que eu direi a você suas exatas localizações? Se você quer encontrar uma certa entrada, você tem que procurá-la por você mesmo, mas eu deveria avisar a você para não fazer isso. Quando eu vim para a superfície há 4 dias atrás, eu usei uma entrada de aproximadamente 300 quilômetros de seus quilômetros ao norte daqui, perto de um grande lago, mas eu duvido que você seja capaz de encontrá-la. Existem somente umas poucas entradas nessa parte do mundo e mais entradas estão distantes ao norte e leste. Como um pequeno aviso, se você estiver em uma caverna estreita ou em um túnel ou até em alguma coisa que pareça a você um poço, como uma mina de poço artificial, e quanto mais profundamente você caminhar, mais as paredes vão parecer suaves, e se você sentir um ar quente incomum vindo das profundezas, ou se você ouvir um som do ar corrente num poço de ventilação ou elevador, então procure por um tipo especial de parede artificial e macia em algum lugar dentro da caverna com uma porta feita de um metal acinzentado. Se você conseguir abrir esta porta, mas eu duvido disto, você estaria numa sala técnica geralmente redonda com sistemas de ventilação e elevadores para as profundezas. Isto é provavelmente uma entrada para nosso mundo. Se você chegar nesse ponto, você saberá que nós agora definitivamente já estamos cientes de sua presença.
Você já estará com grande problema se você entrar na sala redonda, mas você deverá procurar um dos dois símbolos répteis nas paredes. Se não tiver símbolos, um ou outro símbolo, você estará talvez em um problema maior do que você pensa, porque nem todas as instalações subterrâneas pertencem à nossa espécie. Alguns novos sistemas de túneis são operados por raças aliens, inclusive raças hostis. Meu conselho geral é que se você se encontrar numa instalação subterrânea estranha para você, fuja o mais rápido que você puder. Você mencionou anteriormente que você usa o nome de Lacerta quando você está no meio dos humanos e que você gosta de ficar no verdadeiro sol na superfície da Terra. Mas como você pode estar entre humanos? Você não se parece conosco, assim qualquer um verá que você pertence a outra espécie, porque ninguém viu e descreveu um ser como você se a sua espécie já vive desde a nossa criação junta conosco sobre o mesmo planeta. Você pode me explicar isto? Primeiro, a minha espécie era certamente vista e descrita, e adorada, muitas vezes em seu passado primitivo, por exemplo, nas suas escrituras religiosas, como a sua Bíblia cristã. Você pode encontrar descrições e mesmo simples desenhos de nós dentro da parte meridional do continente americano em vários templos. O assim chamado homens sábios da Índia e das montanhas da Ásia descreveram nossas espécies muitas vezes em escrituras, junto com outros homens sábios do continente africano. Eu acho que nós somos a espécie não humana mais mencionada, talvez junto com um elogio na sua história, e se você não acreditar em mim, dê uma olhada na sua história e você verá a verdade em minhas palavras. Seus grandes cientistas chamaram a crença em nós de superstição e religião, e os humanos inteligentes de hoje esqueceram de nossa presença sobre a superfície no passado. Além disso, nossa espécie é vista mesmo hoje algumas vezes por testemunhas humanas em sua forma original na Terra ou em nossas entradas próximas da superfície e nos sistemas de túneis. Mas felizmente você e sua mídia não levaram a sério o relatório de tais malucos, e isso é bom para nós, e esta é a razão porque nós permitimos que essas pessoas nos vejam como nós realmente somos. Alguns de minha espécie também estão em contato direto com cientistas humanos e políticos da superfície, mas isto é top secret. Como você chama, ninguém de seu público sabe qualquer coisa a respeito disto. O assunto destes encontros é geralmente a guerra vindoura com as espécies aliens e a nossa assistência nesta guerra. Mas existe também outra explicação por que nós podemos caminhar entre vocês e porque vocês não são capazes de nos reconhecer. Imitação. O que vem agora pode novamente parecer inacreditável e até mesmo chocante para você, mas como você pediu, eu vou explicar. Eu lhe disse antes que nós temos habilidades mentais mais avançadas do que a sua espécie, e com mais avançada eu quero dizer que nós somos capazes de usar a telepatia e a telecinese desde nosso nascimento. De fato, a mãe e o neném, recém-nascido, geralmente se comunicam telepaticamente durante os primeiros meses sem um treinamento especial, como vocês humanos precisam para ativar estas partes adormecidas do seu cérebro. A estrutura de nosso cérebro é um pouquinho diferente da sua, e a nossa hipófise é maior e mais ativa do que a sua, especialmente quando nós estamos na luz do sol. Nossas próprias habilidades são muito fortes em comparação com as suas, mas fracas em comparação com as forças mentais, fio de matéria bolha, das espécies aliens neste planeta. Eu nunca fui muito boa nessas coisas mentais, mas todos nós temos estas habilidades primárias e podemos usá-las, por exemplo, para nossa proteção ou mesmo para ataque. Quando nós estamos na superfície e nós encontramos seres humanos, mesmo um grupo de número deles, isto não faz diferença. Todas as suas mentes são como uma mente, e nós somos capazes de tocar a mente deles e introduzi-las via telepatia. Um comando: nos veja como um de sua espécie, e a fraca mente humana aceitará esta ordem de fora sem recusar, e eles nos verão, apesar de nossa aparência reptiliana, como humanos normais.
Eu já fiz isto muitas vezes e os seus fracos humanos normalmente me veem como uma mulher atraente de cabelos castanhos porque eu criei esta imagem disfarçada especial em minha mente anos atrás e posso induzi-la em mente sem problemas. Eu precisei de um pouco de tempo no início para aprender corretamente o uso da imitação, mas então funcionou quase que automaticamente e eu até posso andar entre o grupo dos seus, e ninguém identificará o que eu sou. Há um simples botão: veja-nos como nós realmente somos, nos veja como nós queremos que você nos veja, em sua consciência que está colocada lá pelo Elohim. Quando eles criaram sua espécie, nós podemos usar este dispositivo para convencer vocês humanos quando olham para nós. Outros aliens também usam este dispositivo. É mais fácil do que você pensa. Quando acontecem encontros da sua espécie, e aliens que parecem exatamente como os seus, esses aliens usaram este dispositivo, e alguns dos encontros com aliens de aparência humana também pode ser explicado com encontros com a minha espécie. Quando eu me encontrei com EF, na primeira vez ele me viu também como uma mulher humana normal e me lembro que ele estava muito amedrontado e chocado quando eu revelei a ele a minha verdadeira aparência. Você está dizendo que você realmente pode me fazer acreditar que eu agora estou falando como uma atraente mulher humana morena em vez de um ser reptiliano como você? Provavelmente, mas eu não penso assim, no seu caso especial. Quando alguém espera ver uma mulher humana em vez de mim, eu posso fazer isto sem problemas com sua mente, mesmo com grandes grupos, porque ninguém espera ver uma mulher réptil. Mas eu tenho permitido a sua mente me ver em minha original aparência desde nosso primeiro encontro em diante, e eu nunca induzi alguma coisa na sua mente. Assim você já percebeu que eu não sou uma humana. Se eu fosse agora tentar mudar isso, isto deveria provavelmente conduzi-lo para uma absoluta confusão ou para inconsciência, e eu não quero prejudicar você. Como eu disse, eu não sou muito boa nessas coisas. Isso é muito assustador. Você pode matar com essas habilidades. Sim, mas é proibido. Isso não significa que isto não tenha sido feito antigamente. Ambos os sexos têm estas habilidades. Sim. E com relação às fotos? Como você aparece nelas? Essa é uma pergunta boba. Eu apareço na foto como um ser réptil porque eu não posso ter influência na foto ou na máquina fotográfica propriamente, mas somente na mente do fotógrafo. Se ele ou ela revelassem o filme e mostrasse a foto para outras pessoas, eles me veriam em minha forma original. Essa é a razão porque é proibido para nossa espécie ser filmada ou fotografada, e nós devemos evitar todas as máquinas fotográficas sobre a superfície. Isso é muito difícil e nós fomos filmados algumas vezes no passado sem nosso conhecimento, especialmente por certas agências secretas de seu governo. Quais os outros comandos que sua espécie pode induzir em nossa mente? Algo como: nos sirva ou obedeça. Isso novamente é uma pergunta estranha. Nós não somos seu inimigo, a maioria de nós não, então por que nós deveríamos fazer isso? Para responder sua pergunta, isto depende da força da mente humana e da força do réptil que está enviando a ordem. Não existe uma tomada na sua mente de sirva-nos ou sirva-me, e assim tal comando é muito mais difícil para se induzir. Se a mente e a consciência humanas são fracas e se o reptiliano indutor é experiente dentro destas coisas, e se antes já estava algumas horas no sol antes dele ou ela tentarem fazê-lo, provavelmente poderá funcionar por um certo tempo. Existem ensinamentos secretos sobre tais coisas, mas eu nunca aprendi nada sobre isso. Eu uso minhas habilidades primárias para imitação e para comunicação com a minha própria espécie e algumas vezes para outras coisas pessoais, mas eu nunca usei isto para prejudicar os humanos ou sua mente. Eu apreciaria se nós puséssemos um fim neste assunto. Sim, mas numa base técnica. Existe um poderoso dispositivo dentro de cada nave que é capaz de enviar um sinal artificial para suas mentes para convencer vocês que vocês observam apenas o céu ou que você vê uma normal aeronave em vez de nossas naves.
Isso não é usado muito frequentemente porque nós evitamos o público humano quando nós circulamos pela atmosfera. Se vocês são capazes de observar nossos UFOs, isto significa que o aparelho ou está com defeito ou por alguma razão desativado. O efeito da camuflagem não funcionou nas fotos. Já adiantando em responder para você essa possível pergunta, mas por que deveria alguém tirar uma foto do céu quando ele não pode ver nada em comum lá? A propósito, a maioria dos pontos de entradas para nossos túneis perto da superfície também estão ocultos com um certo dispositivo de camuflagem, e sua espécie geralmente o verá somente como paredes de cavernas em vez da porta de entrada para nossos túneis. Essa é uma razão por que eu disse que eu duvido que você será capaz de encontrar uma certa porta secreta para nosso mundo, mas isto aconteceu umas poucas vezes no passado. Voltando para sua e nossa própria história. Você tinha mencionado que a raça do Elohim foi quem criou a nossa raça humana. De onde eles vieram e como é que eles eram? O que aconteceu exatamente quando eles chegaram? Eles são nosso Criador? O Elohim veio desse universo do sistema solar que você chama em seu mapa de Aldebaran. Eles eram uma espécie humanoide muito alta com cabelos geralmente um pouquinho loiro e uma pele muito branca. Eles evitavam a luz solar porque isto prejudicava sua pele e seus olhos. Isto era absolutamente inacreditável para uma espécie como nós que adora o sol. Eles pareciam ser inteligentes e pacíficos no início e nós começamos um diálogo mais ou menos amigável com eles, mas mais tarde eles mostraram suas verdadeiras intenções e planos. Eles queriam evoluir os macacos para uma nova raça e nós éramos um fator perturbante para eles em seu novo planeta jardim zoológico. No início eles pegaram em torno de 10.000 ou talvez até 20.000 de seus ancestrais, macacos, e eles deixaram o planeta por algumas centenas de anos. Quando eles retornaram, eles trouxeram seu, agora mais humano, anteriores ancestrais. Então eles deixaram a Terra novamente por alguns milhares de anos e os primitivos pré-humanos viviam junto conosco sem maiores problemas. Eles tinham medo de nossas aeronaves e tecnologia. O Elohim tinha ensinado suas mentes e melhorado seu cérebro e sua estrutura corporal, e eles agora são capazes de usar ferramenta e fogo. O Elohim retornou 7 vezes dentro de 23.000 anos e acelerou a velocidade de evolução de alguns da sua espécie. Você deve entender que você não é a primeira civilização humana sobre o planeta. Os primeiros humanos avançados, que viviam na mesma época com os menos desenvolvidos pré-humanos, porque o Elohim tinha experimentado nos pré-humanos diferentes velocidades de estágios de evolução, com tecnologia e com linguagem que existia por volta de 700.000 anos atrás nesse planeta. Seus cientistas não entendem isso porque eles só encontraram os ossos dos pré-humanos e alguns desenhos nas primitivas cavernas, mostrando avançados humanos e aparelhos voadores. Essa raça humana geneticamente adiantada viveu junto conosco, mas eles evitavam contato com minha espécie porque os professores Elohim teriam advertido eles com um propósito equivocado, que nós somos seres diabólicos e que nós mentimos para eles. Bem depois de alguns séculos, os aliens decidiram extinguir a sua primeira criação e aceleraram a evolução de uma segunda e melhor série de testes e assim por diante. A verdade é que a sua moderna civilização humana não é a primeira desse planeta, mas agora a 7ª. As construções da primeira raça estão perdidas, mas a 5ª civilização foi a que construiu as grandes construções triangulares que você chama hoje de pirâmides do Egito por volta de 75.000 anos atrás, mas seus egípcios encontraram essas grandes antigas pirâmides na areia e tentaram não com muito sucesso construir construções similares, e a 6ª civilização foi a que construiu as cidades por volta de 16.000 anos atrás, cujas ruínas você pode encontrá-las hoje embaixo do mar, no assim chamado Área de Bimini.
A última criação da sétima raça, de sua série, foi feita justamente há apenas 8.500 anos atrás. Essa é a única criação que você pode se lembrar que suas escrituras religiosas se referem. Você confia em artefatos arqueológicos e paleontológicos que mostram a você um passado errado e curto, mas como você saberia alguma coisa sobre a sexta civilização antes de eu lhe contar? E se você encontrar prova de sua existência, você nega e interpreta de maneira errada os fatos. Isso é em parte uma programação de sua mente e em parte pura ignorância. Eu vou falar a seguir tópicos do texto, apenas sobre as suas criações, porque as 6 raças humanas prévias estão perdidas e por isso elas não devem preocupar você. Houve uma longa guerra entre nós e o Elohim e também entre certos grupos do Elohim, porque muitos deles tinham a opinião de que a repetida criação de espécies humanas neste planeta não faz um verdadeiro sentido. As últimas batalhas nesta guerra foram travadas em torno de 5.000 anos atrás na órbita e na superfície da Terra. Os aliens usaram uma potente arma sônica para destruir nossas cidades subterrâneas, mas por outro lado, nós fomos capazes de destruir muitas das suas instalações na superfície e bases no espaço. Os humanos de sua série estavam muito assustados quando eles observavam nossas batalhas e eles reescreveram na forma de mitos religiosos. Suas mentes não foram capazes de entender o que realmente estava acontecendo. O Elohim, que surgiu como deuses para a sexta e sétima raça, contou a eles que esta luta é uma guerra entre o bem e o mal e que eles são os bons e que nós somos a raça perversa. Isso depende certamente do ponto de vista. Este foi nosso planeta antes deles chegarem e antes deles começarem seu projeto de evolução com sua espécie. Em minha opinião, isto foi nosso direito de lutar pelo nosso planeta. Isto foi exatamente há 4.943 anos atrás de acordo com sua escala de tempo, em que o Elohim abandonou o planeta novamente por razões desconhecidas. Essa é uma data muito importante para nós porque muitos de nossos historiadores chamam isto de uma vitória. O fato é que nós realmente não sabemos o que tinha acontecido. O Elohim partiu de um dia para o outro e eles desapareceram sem deixar uma pista junto com suas naves. E nós encontramos a maioria de suas instalações na superfície destruídas por eles. Os humanos ficaram sozinhos e sua civilização evoluiu. Muitos de nós estávamos em contato com algumas tribos de sua espécie, mais ao sul do planeta, nos séculos vindouros, e nós fomos capazes de convencer alguns deles que nós não somos a raça do mal, como os aliens queriam que eles acreditassem. Durante o tempo de 4.900 anos atrás e até hoje, muitas outras espécies aliens chegaram ao planeta. Alguns deles utilizaram os antigos ensinamentos e programas para suas mentes e representaram Deus novamente para você, mas os próprios Elohim nunca retornaram. Eles tinham deixado o planeta mais cedo por uma duração de alguns 1.000 anos. Assim nós esperamos seu retorno um dia no futuro para finalizar seus projetos ou talvez extinguir também a sétima criação. Mas nós realmente não sabemos o que aconteceu com eles. Para responder antecipadamente a sua pergunta, sua atual civilização não sabe nada sobre a sua verdadeira origem, sobre seu verdadeiro passado, sobre seu verdadeiro mundo e universo, e você sabe muito pouco sobre nós e nosso passado. E você nada sabe sobre coisas que virão no futuro próximo. Enquanto você não entender e acreditar nas minhas palavras, haverá perigo para suas espécies, e eu conto a você a verdade, porque nós não somos seus inimigos. Seus inimigos já estão aqui e vocês não perceberam. Abra seus olhos ou vocês estarão em grande problema. Se você não acreditar em nada dessas coisas que eu contei a você antes, você deve se lembrar e acreditar nisto. Por que você acha que eu não acredito em você? Eu tenho um certo sentimento que você não acredita em mim, e apesar do fato de eu estar sentada aqui na sua frente, tudo o que eu tenho contado a você nas últimas 2 horas é a absoluta verdade sobre o nosso mundo. Quantas espécies aliens estão ativas na Terra no momento? Até onde nós sabemos, 14 espécies.
11 desse universo, 2 da outra bolha e uma muito adiantada de um plano muito diferente. Não pergunte a mim por nomes, porque não são pronunciáveis para você. 8 delas não são pronunciáveis até para nós. A maioria destas espécies, especialmente a mais adiantada, estão justamente estudando vocês como animais. E eles não são muito perigosos para você e para nós, e nós trabalhamos junto com alguns deles, mas 3 espécies são hostis, incluindo a que está em contato com alguns de seus governos e permutaram sua tecnologia pelo cobre e outras coisas importantes e que têm traído a sua espécie. Havia, e está acontecendo, uma guerra fria entre 2 dessas raças hostis durante os últimos 73 anos, e a terceira espécie parece ser a vencedora nesta luta inútil. Nós aguardamos uma guerra mais quente entre eles e vocês num futuro próximo, eu diria nos próximos 10 ou 20 anos, e nós estamos preocupados sobre esse desenvolvimento. Na última vez existiam alguns rumores sobre uma nova 15ª espécie que tinha chegado sobre a Terra apenas há 3 ou 4 anos atrás, mas nós não sabemos nada sobre suas intenções e nós não estamos em contato com eles de até o momento. Talvez os rumores estejam errados. O que a raça alien hostil quer? Anunnaki. Várias matérias-primas, inclusive cobre, para sua tecnologia e sua água, ou melhor, o hidrogênio de sua água, que é uma fonte de energia em processos avançados de fusão, e certos elementos químicos de seu ar. Além disso, 2 das espécies também estão interessadas em seu corpo, em seu tecido e sangue humano, porque sua própria estrutura genética está defeituosa através de uma má evolução e radiação. Até onde nós sabemos, eles precisam de filas genéticas intactas de sua espécie e de animais para consertar os defeitos completamente, porque o DNA deles e o seu DNA não são completamente compatíveis. O DNA de minha própria espécie é absolutamente incompatível com o deles, assim eles não estão muito interessados em nós, e eles tentam fazer cruzamento de raças mais compatíveis entre vocês e eles usando fertilizações artificiais e úteros artificiais. Nós supomos que a próxima guerra entre as 3 raças, ou entre você e uma ou todas elas juntas, será travada pela matéria-prima, hidrogênio, ar e DNA. Essa é a razão para as abduções. Em parte, especialmente quando os aliens tomam amostras de ovo e esperma de vocês. Às vezes os abduzidos pertencem a uma outra e mais adiantada raça e eles só querem estudar seu corpo e mente, que é mais interessante para alguns deles do que seu corpo físico, como você estudaria um animal primitivo. Como eu disse, 3 espécies aliens são hostis e isso significa que eles não se preocupam pelo seu destino ou pela sua vida, e pessoas que foram sequestradas por eles, muito raramente retornaram vivas. Se alguém é capaz de relatar sobre uma abdução, isso significa, em minha opinião, que ele ou ela tinha encontrado com uma das espécies agressivas, ou que ele ou ela é um ser humano muito sortudo para estar vivo. As raças avançadas e amistosas também pegaram às vezes amostras de ovo e esperma, mas por outras razões. Você disse que existem somente 14 espécies aliens ativas na Terra. Mas por que pessoas descrevem que viram seres aliens de tipos tão diferentes e bizarros? Eu penso que eu já tinha respondido essa pergunta. Como eu disse, a maioria das raças aliens possuem habilidades mentais muito mais avançada do que você ou ateu. Existe apenas uma raça alien completamente sem tais habilidades. Eles são capazes de aparecer em sua mente e memória como qualquer coisa que eles queiram e assim induzir imagem que não tem nada a ver com sua verdadeira aparência. Você se lembra deles como seres humanos normais, ou pequenos duendes, ou até como animais extremamente bizarros, porque eles querem que você se lembre, ou algumas vezes eles querem que você se esqueça completamente de tudo sobre o encontro com eles. Outro exemplo.
Você pode, por exemplo, se lembrar que você estava simplesmente num de seus hospitais e que alguns doutores estavam examinando você, e você não tem a menor ideia do que aconteceu com você a seguir, talvez de até você descobrir que não existe nenhum hospital na rua onde você supunha estar, mas de fato você foi examinado por eles em um de seus laboratórios. Você não pode confiar em sua mente nesse caso. Eles aparecem de formas diferentes para confundi-lo e criar as assim chamadas de abduções de testemunha, em que foram capazes de se lembrar dos eventos ou que acreditam que eles são capazes de se lembrar do ridículo no público, e até onde nós sabemos eles estão tendo sucesso. Acredite em mim, existem somente 14 espécies aliens nesse planeta e somente 8 delas abduzem humanos no momento, até onde nós sabemos. Além disso, nem todos os relatos dos abduzidos são verdadeiros e alguns são apenas imaginação ou mentira. Como nós podemos nos proteger contra essa influência sobre nossas mentes? Eu não sei. Eu duvido que você possa ser capaz de defender-se, pois sua mente é como um livro aberto para se ler e escrever para quase todas as espécies que eu conheço. Essa culpa é em parte do Elohim, porque eles construíram ou melhor destruíram, em parte intencionalmente, suas mentes e suas consciências sem nenhum real mecanismo de proteção. Se você está ciente de alguém que tenta manipular sua mente, você somente pode se concentrar nessa suspeita e tentar analisar todos os seus pensamentos de sua memória. Muito importante. Não feche seus olhos, isso conduziria para uma forma diferente de ondas cerebrais que são mais fáceis para acessar, e não se sente ou deite para descansar. Se você ficar acordado durante os primeiros minutos, você poderá tentar filtrar os outros pensamentos e vibrações em seu cérebro, e o indutor desistirá depois de alguns minutos, mas se ele ou ela não tiver sucesso, começará a doer o cérebro do indutor. Isto é muito difícil e certamente doloroso e pode causar dano a você. Assim, o melhor é não tentar resistir, mas seria a única possibilidade que você tem. Porém, você só pode tentar isto somente com as espécies mais fracas e não com a forte. O que você quer dizer como uma espécie que vem de um plano muito diferente? Antes que eu possa explicar isto corretamente para você, deve ser capaz de entender que o universo, e isto poderá significar um pensamento inútil para sua mente, incluindo a remoção de algumas barreiras, de várias semanas, e com o ensinamento eu quero dizer não apenas com palavras. Eu usei a sua palavra planos ou nível porque você não tem uma melhor palavra mais adequada no seu vocabulário, e a palavra dimensão estaria neste caso absolutamente errada. É bem errado até para uma outra bolha, porque uma dimensão não pode existir sem planos. Se você fosse uma espécie vivendo em outra dimensão acima de um plano, e se você fosse muito capacitado de entrar em planos sem tecnologia, de forma que seu corpo não é feito desse tipo de matéria que você conhece, então você seria o ser mais poderoso que você possa imaginar. Essa raça muito avançada que eu mencionei se desenvolveram fora daqui, e eles de fato evoluíram por mais de bilhões de anos atrás. Eles seriam capazes de destruir todos vocês e todos nós com um único pensamento. Nós estivemos em contato com eles por apenas 3 vezes em toda a nossa história, porque seus interesses no seu planeta são diferentes de todas as outras raças. Definitivamente eles não representam perigo para vocês e nem para nós. O que irá acontecer quando a guerra começar? Isto é difícil de responder. Isso depende da raça inimiga e de sua tática. A guerra nem sempre é essa coisa primitiva que vocês humanos dizem com a palavra guerra, que pode ser lutada em vários níveis. Uma possibilidade deles é a destruição de seu sistema social por influência sobre os líderes políticos, e a outra forma seria o uso de uma avançada arma que pode causar terremotos ou erupções vulcânicas ou outros desastres, inclusive desastres atmosféricos, que podem parecer natural para você. Os campos especiais da fusão do cobre que eu mencionei no início são capazes de ter uma influência sobre seu clima global.
Eu acho que eles não atacarão o planeta Terra diretamente antes que a civilização humana esteja fraca, porque até vocês têm capacidade de destruir as naves deles, mas não muitas. Deixe-me dizer que nós não estamos absolutamente certos se existirá realmente uma quente guerra agora dentro desses anos. Eu não quero mais falar sobre isso. Esse é o fim da entrevista. Você quer dizer uma última frase ou mensagem? Abra seus olhos e veja. Não acredite apenas nas histórias erradas dos seus cientistas ou políticos. Alguns deles sabem da verdade sobre várias coisas, mas eles não informam ao público para evitar confusão e pânico. Eu acho que sua espécie não é tão ruim como alguns de minha espécie acham, e isto seria uma pena assistir o fim de vocês. Isso tudo é o que eu posso dizer. Vá em frente com seu mundo com os olhos abertos e você verá ou talvez não. Sua espécie é ignorante. Você acha que qualquer um irá acreditar que esta entrevista é a verdade? Não, mas isso é uma experiência interessante para meus estudos sociais. Nós vamos nos encontrar de novo em alguns meses e você me contará então o que teria acontecido depois da publicação desta minha mensagem. Talvez exista esperança para sua espécie.